Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 8, que tem o seguinte título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esta lição foi adaptada e interpretada por Andy Moura e tem os comentários de Natalino das Neves. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você verá tudo em primeira mão e não vai perder quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus capítulo 21 e o versículo 9. Verdade prática. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrou que ele era o Messias, o rei anunciado pelos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo 11, que diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Introdução. Nesta lição estudaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este episódio dá início ao 5º bloco narrativo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo 11. O texto descreve a chegada de Jesus em Jerusalém, centro do poder religioso. O mestre já havia predito aos seus discípulos que em Jerusalém ele iria padecer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Jesus afirmou que seria morto,
mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mateus capítulo 16 e o versículo 21. O Messias entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, de forma humilde, para que se cumprissem as Escrituras sagradas, e o povo o recebe bem, aclamando-o como enviado de Deus. Primeiro tópico: a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém. Mateus capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo 3. Em primeiro lugar, a expectativa da chegada de Jesus em Jerusalém. Talvez os discípulos estivessem animados e ansiosos em relação à chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Quem sabe eles não pensavam que Jesus iria assumir o poder político ou que algo sobrenatural iria acontecer? Todavia, Jesus reuniu seus discípulos em particular para informar que em Jerusalém ele seria perseguido e morto. Esta foi a terceira vez que Jesus predisse a sua morte e ressurreição na cidade de Jerusalém. Mateus capítulo 16 e o versículo 21. Também no capítulo 17 e os versículos 22 e 23. Também no capítulo 20 e o versículo 18. No capítulo 20, Mateus narra o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Versículo 20. Ela intercede pelos seus filhos, a fim de que eles fossem colocados ao lado de Jesus quando ele assumisse o seu reino. Versículo 21. Fica claro que a expectativa era de que Jesus assumisse o poder em Jerusalém. Então Jesus adverte aos seus discípulos a fim de que eles não brigassem por posição, pois os valores do seu reino eram superiores aos dos homens, e quem quisesse ser o primeiro deveria ser servo de todos. Versículo 27. Jesus lhes falava a respeito do reino dos céus, mas eles estavam focados nas coisas deste mundo. Em segundo lugar, a entrada em Jerusalém, uma fase de transição. Os discípulos ainda não haviam compreendido o real propósito da missão de Jesus, mesmo depois de ele predizer algumas vezes a respeito de sua paixão e ressurreição. Por isso, depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram tão decepcionados e desanimados. Segundo o Evangelho de Marcos e Lucas, 2 deles resolveram deixar Jerusalém e seguir para Emaús. Lucas capítulo 24 e os versículos 13 e 21. Mateus narra a chegada de Jesus em Jerusalém de forma que lembra a entrada das comitivas dos reis de Israel e as greco-romanas. Essas entradas incluíam marchas triunfais, honrarias militares, bem como a chegada de um rei ou soberano montado em uma mula. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marcaria um momento importante de transição para a sua paixão. Em terceiro lugar, Jesus planejou sua entrada em Jerusalém. Ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Mateus capítulo 21 e o versículo 2. Percebe-se que Jesus já tinha tudo planejado, diferente de alguns crentes que faziam tudo de modo improvisado. A primeira impressão que temos ao ler o relato de Mateus é que Jesus conhecia o dono dos animais, pois ele orienta os discípulos, dizendo: E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Mateus capítulo 21 e o versículo 3.
mas fazia parte do costume da época o sistema de angária, ou seja, as pessoas tinham obrigação de ceder ou alugar animais de carga para o serviço dos soberanos. Ponto importante: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada em um jumentinho, representava o governo humilde do Messias. Tal acontecimento incomodou as autoridades religiosas. Segundo tópico: a entrada triunfal de Jesus montada em um jumentinho, um ato messiânico. Mateus capítulo 21 e os versículos 4 e o 5. Em primeiro lugar, os profetas e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus é o único evangelista sinótico que registra que o jumentinho estava preso a uma jumenta. O fato de o animal estar junto à mãe demonstrava que ele ainda não tinha sido desmamado e que nunca havia sido montado. É importante ressaltar que somente Mateus e João registram que as ações de Jesus cumprem as profecias. O Evangelho de João, no capítulo 12 e os versículos 15 e 16, deixa claro que os discípulos só conseguiram relacionar a entrada de Jesus em Jerusalém montada em um jumento com os textos proféticos somente depois da morte do Salvador. Mateus cita na primeira linha o texto de Isaías, no capítulo 62 e o versículo 11. E as demais são de Zacarias, no capítulo 9 e o versículo 9. Em segundo lugar, a humildade do Messias. Ao contrário de todas as expectativas messiânicas dos judeus, Jesus, em diferentes ocasiões, demonstrou que seu reino seria de paz e humildade. O comentário bíblico pentecostal afirma esta ideia ao asseverar que o jumentinho é um transporte de paz e não de guerra. A entrada de Jesus em Jerusalém, montada em um jumentinho, de certa forma, se assemelhava às comitivas reais, mas o Salvador já havia deixado claro que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20 e o versículo 28. Jesus estava propagando o reino de Deus, cujos propósitos e valores são diferentes dos reinos deste mundo. Em terceiro lugar, os discípulos obedecem às recomendações do Mestre. Os 2 discípulos obedeceram rigorosamente às ordens de Jesus. Tal obediência foi importantíssima para o cumprimento das profecias e para o planejamento que Jesus havia feito desse resultado. Sem a obediência dos liderados, não existe liderança eficiente. Ponto importante: o jumento era um animal de transporte utilizado em tempos de paz. Isso nos mostra que o reino implantado por Jesus na terra é um reino de paz e humildade. Terceiro tópico: Jesus é recebido como Rei Messiânico. Mateus capítulo 21, do versículo 8 até o versículo 11. Em primeiro lugar, a entrada triunfal de Jesus e sua comitiva. A entrada repentina de Jesus em Jerusalém causou um grande alvoroço na cidade, pois era algo inusitado e que atraiu um público significativo. Tal fato se assemelha à entrada de Salomão, quando este foi constituído rei e desceu a Giom, utilizando a mula que pertencia ao seu pai, o rei Davi. 1 Reis, capítulo 1 e o versículo 33. A ação das pessoas de espalharem roupas pelo chão na estrada diante de Jesus também se assemelhou à unção de Jeú, quando este foi declarado rei. 2 Reis, capítulo 9 e o versículo 13. Jesus foi recebido como um rei, porém,
como ele afirmou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18 e o versículo 36. Em segundo lugar, Jesus é aclamado como rei messiânico. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão que o seguia o exaltou com partes do Salmo de número 118 e o verso 26. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Hosana é a versão grega transliterada da expressão hebraica salva-nos. Salmo de número 118 e o verso 25. Mateus enfatiza a ação das pessoas ao cortarem e espalharem ramos e gritarem Hosana, pois tais ações eram muito utilizadas nas festividades judaicas. Infelizmente, a multidão que gritou Hosana foi a mesma que também gritou crucifica-o, crucifica-o. Escolheram soltar Barrabás, um salteador e homicida, e pediram a prisão e morte de Jesus. Por isso, o crente não deve se iludir com a fama e a bajulação das multidões. O importante é conhecer e viver os princípios bíblicos e procurar agradar sempre a Deus. Em terceiro lugar, a recepção de Jesus é vista como uma ameaça pelos líderes religiosos de Jerusalém. O alvoroço das pessoas, a aclamação do povo e o reconhecimento de Jesus como uma figura messiânica abalaram a segurança das principais autoridades religiosas de Jerusalém. Jesus passou a ser uma ameaça ainda mais perigosa. Somente Mateus registra o questionamento da multidão a respeito de quem era Jesus. A resposta foi: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 11. Em determinado período do seu ministério, Jesus atuou mais distante do principal centro religioso da sua época. Mas agora ele chega a Jerusalém e alvoroça a cidade com sua presença. Lucas registra o pedido dos fariseus para que Jesus repreendesse os seus discípulos. Mestre, repreende os teus discípulos. Lucas capítulo 19 e o versículo 39. Mas Jesus os repeliu, dizendo que se eles se calassem, até as pedras clamariam. Lucas capítulo 19 e o versículo 40. Agora não haveria mais volta. Jesus daria prosseguimento à sua morte de cruz e ao sacrifício que proporcionou a nossa salvação. Ponto importante. A multidão que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém clamou Hosana foi a mesma que no seu julgamento clamou crucifica-o. Conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que Jesus realizou sua missão de forma planejada, a fim de cumprir com seu propósito: observar as Escrituras. Sua entrada em Jerusalém, ao contrário de todas as expectativas, demonstra que o seu reino não era desse mundo. Por isso, era um reino de paz, humildade e justiça. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão.
e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.